A reforma foi necessária porque a igreja é comprada com sangue puro por Cristo Jesus. É aquela que foi se corrompendo ao se distanciar das Sagradas Escrituras, reveladas por Deus, dadas por Deus aos homens, na ação do Espírito do Senhor que revelou a sua palavra aos corações dos apóstolos e dos profetas e de Moisés, no Pentateuco, e depois a entregou a nós, como palavra infalível, pura, santa, verdadeira, conforme o texto do Salmo 119, verso 105, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Deixa eu só pegar aqui, irmãos, que eu esqueci esse aparelhinho aqui de mudar a tela para vocês. Nossa reflexão é a corrupção na história da igreja. Então a igreja vai viver um período que a gente chama de Idade das Trevas, porque a luz dos nossos caminhos, a lâmpada para os nossos pés foi se retirando, foi sendo retirada, foi sendo esquecida. E outras questões, outras preocupações, dogmas de igreja, cerimoniais, religiosos foram tomando seu lugar. O texto que eu quero ler é o de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, deixa eu só, não está dando para passar aqui, Pâmela. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17, aí, obrigado. Muito bem, acompanhe, irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia está repleta de textos como esse, que fala da inspiração da Escritura e seu propósito. Se você olhar depois com paciência Romanos capítulo 11, verso de 1 a 4, você vai ver que esse ensino bíblico é para a nossa instrução. Ele vem de Deus para instruir o nosso coração naquilo que Deus quer que façamos. Quando olhamos para a palavra de Cristo em Lucas capítulo 16, verso 19 a 31, nós vamos ver o próprio Jesus dizendo: ouça o que disse Moisés nas leis, ouça também o que disse os profetas, referente ao Messias, referente à proposta de salvação de Deus aos homens. Então a palavra de Deus sendo trazida e colocada como aquela que deve ter a nossa atenção, que vai trazer para nós instrução, aprendizado da parte do Senhor. Se olhamos para Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 10 a 17, vai falar sobre o evangelho que ele prega. Ele vai dizer: não vem de mim, não é dos apóstolos, não é invenção da igreja, evangelho é poder de Deus, é graça de Deus, que se revela em favor do perdido. Não é uma invenção do coração humano, na sua muita criatividade, é sabedoria de Deus, para a salvação de todo que crê. Depois nós vemos também a palavra do próprio Jesus, que alerta os seus discípulos, a multidão que o segue, em João capítulo 5, 39, porque Jesus vai dizer: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, porque elas testificam de mim, ela aponta o caminho, ela fala por que vim, quem eu sou, quem eu me tornei, o que fiz por vós, o amor que demonstrei na cruz, o sangue que purifica pecados e que os justifica diante do Pai, que ali foi derramado. Examinai as Escrituras, dentro do seu tempo, dentro da sua dedicação ao estudo, ao exame das Escrituras, elas falam de Cristo, caminho, verdade e vida, que nos leva à presença do Pai Celeste. 2 Pedro, epístola,
Capítulo 1, verso 20 e 21 ainda vai dizer ainda para nós de que essa palavra vem da parte de Deus. Da parte de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem revela, é Deus quem mostra, é Deus quem aponta o caminho, é Deus quem traz o bom conselho. Então essa é a Bíblia que nós temos nas mãos hoje. Nós temos no nosso celular, que você pode acessar na internet, em qualquer lugar. É muito fácil para você acessar e ter a possibilidade de ler, de conhecer as Sagradas Escrituras. Alguns dizem ser um livro comum. Chegam a dizer que é como qualquer papel, aceita tudo. Mas para nós que cremos, vemos nela o poder de Deus e a revelação de um Deus que muito nos ama e que nos abraça com um amor sacrificial na cruz do Calvário. E a cada momento que nós distanciarmos o nosso coração, a nossa vida da Escritura, nós vamos nos corromper. O que aconteceu na história da igreja é o que acontece na história da minha vida. Se eu resolver trilhar o meu caminho, se eu resolver fazer do meu jeito, se eu resolver conduzir a minha vida da maneira que eu quero, e não observar as Escrituras, eu vou me distanciar do poder de Deus, que me equilibra, que me alcança, que me aperfeiçoa, que me santifica, e vou me corromper. Eu vou me tornar uma pessoa pior. Você pode ter certeza disso. Os seus pensamentos, os seus conselhos não são melhores que os pensamentos e os conselhos de Deus. Você não tem os melhores caminhos, nem os melhores projetos. Você não conhece a vida como Deus conhece, você não conhece nem a si mesmo como Deus te conhece. Por isso, aquele que pode trazer o melhor conselho é o Deus que do nada fez tudo, que acompanha todo o tempo e toda a história, e que nos revela a sua palavra para que andemos nesse caminho e nos tornemos uma pessoa melhor. E a Bíblia chega a dizer em outro momento, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, nós transgredimos, nós nos corrompemos e corrompemos os outros, e corrompemos a história, e corrompemos a igreja a quem Cristo amou, e deu a sua vida por ela, para torná-la pura, santa, imaculada, sem ruga nem mancha. Então a reforma protestante vai ser um chamado de volta à Escritura. É bom nós lembrarmos um pouquinho só da história. A igreja nasce em Jerusalém, junto com os apóstolos, Atos capítulo 2, ela vai crescer fundada num princípio muito precioso, muito poderoso, que envolve a palavra de Deus. Cresce a igreja e se espalha, fundamentada na doutrina dos apóstolos, diz o texto bíblico. Você vai encontrar isso em Atos 2, vai encontrar em Atos 4, mostrando que a igreja está crescendo, tem algumas características peculiares a igreja, e uma delas, a sua característica principal, o ensino que ela adota, que ela aprende, que ela aplica à vida, é o ensino dos apóstolos, que não vem dos apóstolos, mas que eles recebem de Deus, por meio de Cristo, no ensino, numa caminhada de ministério de 3 anos. É a Bíblia, puramente palavra de Deus. Então essa igreja cresce, e ela cresce debaixo de uma perseguição muito grandiosa do Império Romano, que quer fazer calar a voz da igreja, que quer impor o culto ao imperador, que vai prender cristãos, que vai matar cristãos, que vai lançar cristãos em arena, que vai pendurá-los em madeiro, em cruz, pela estrada, caminho de Roma, e que vai matar e eliminar muita família e muito cristão autêntico que abraçava a fé no Jesus de Nazaré, morto em Jerusalém. E apesar da perseguição, da pressão, dos açoites, das mortes, o número de cristãos não diminui, a igreja não recua, a igreja, pelo contrário, ela cresce, porque nesse tempo da igreja só há conversões genuínas. Ninguém está na igreja para dizer, porque eu gosto da igreja, porque eu acho bacana, porque meu pai e a minha mãe era, porque é uma tradição bonita. O cristianismo nem era tradição, ele estava nascendo. Quem se tornava cristão e assumia a posição de cristão, era aquele que levava a vida santa, que seguia a palavra de Deus à risca, que obedecia mesmo a critério de ser pressionado para ser morto, açoitado, debaixo de açoites, prisões e morte. A igreja segue em obediência à palavra e o querer de Deus. Não há ninguém ali que é meio crente, que crê mais ou menos, que está no movimento porque acha legal, acha bacana e é bem recebido.
Ninguém põe a cabeça na guilhotina de Roma à toa. Ninguém põe o seu corpo para ser queimado ou pendurado no madeiro por uma brincadeira, por um negócio que não é verdade. Então as conversões são genuínas e a igreja se multiplica, e ninguém consegue segurar o crescimento da igreja. Até o imperador Constantino, quando ele vai herdar o império, a igreja é numerosa, o número de cristãos em Roma é o maior número de pessoas envolvidas numa determinada religião. E ele começa as suas conquistas, as suas batalhas, e antes de uma delas, uma batalha de grande importância, ele tem uma visão, e ele recebe de Deus uma visão, dizendo, vença por esse sinal. Ele recebe a visão de uma cruz, ele coloca a cruz na bandeira do seu exército, à frente, ele começa a batalhar por isso, e em razão disso, ele começa a vencer muitas batalhas, e ele consegue unificar o império, e ele vence e fortalece o império romano de novo, um só exército, um só trono, um só imperador, e agora ele quer ter uma só religião, e ele então vai ser aquele que Deus vai usar para abraçar o cristianismo. Vai dizer, o cristianismo, ele vai ter o apoio do Império Romano, o cristianismo, ele tem a aceitação do Império Romano, o cristianismo é o movimento cristão da nossa simpatia agora, e ele então vai fazer cessar toda a perseguição que o Império Romano impunha contra a igreja, contra o cristianismo. Então ele vai tornar a fé aceita junto aos romanos, e ele vai incentivá-la também, até que em 380 da era cristã, o imperador Teodósio I vai declarar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Agora ele não tem mais só o apoio, não tem só o incentivo, tem o cristianismo, todos os templos dedicados ao culto ao imperador. A igreja se enriquece muito rapidamente, a igreja se fortalece muito rapidamente, a igreja recebe e assume uma posição política muito forte, com o apoio do Império Romano, se torna uma grande potência também em ação política, em poder. E agora uma outra questão ainda, se você não servir ao cristianismo, você vai ter problema com o Império Romano, e muita gente vem então por conveniência. A igreja enche, se torna ainda mais numerosa, se multiplica muito rapidamente, sem as conversões, sem enxergar na Bíblia a palavra de Deus, a regra de fé e prática, que até ali os cristãos enxergavam. Então é uma questão da história que nasce, que surge, e começa a entrar então as corrupções, começa a se falar da infabilidade do clero, da infabilidade papal. O clero fala em nome de Deus, ele é a palavra de Deus, ele recebe do próprio Deus, e ele então agora é aquele que Leão I, no concílio de Calcedônia, vai estabelecer essa verdade, começando a defender sobre as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, num princípio bíblico, que depois, à frente, outros líderes, outros papas não vão manter. Em 1229, a igreja está bem corrompida, já há muitas coisas no meio da igreja que não são bíblicos, e os cristãos, quando examinam as escrituras, começam a pressionar a igreja. Olha, vocês têm dito isso, mas não é bem assim, a palavra diz diferente. Você tem pregado que a mão da igreja salva quando batiza, e a Bíblia diz que salvação é apenas pela fé em Cristo, todo aquele que crê será salvo, sendo batizado ou não, como o ladrão da cruz, que não foi batizado, mas foi salvo, herdou o paraíso, por boca do próprio Cristo. Então a igreja começou a se ver pressionada pelo leigo, pelo membro da igreja, e em 1229 resolveu retirar de todos os templos a Bíblia. Hoje é difícil retirar a Bíblia da mão do povo, você tem aí pela internet, você tem aí no seu celular, você acessa uma internet em qualquer lugar do mundo, você pode ter acesso a uma Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pode ter acesso a todos os comentários bíblicos que você desejar. Mas no tempo de 1229, não. As cópias da Bíblia eram poucas, só as igrejas e só os reis tinham, precisava de copistas, estabelecidos numa igreja, numa paróquia, numa diocese,
que eram contratados pela igreja com habilidades nos originais para fazer as cópias. Era algo demorado. Os reis tinham seus copistas para fazer os seus decretos, assinar, enviar os decretos, e usavam alguns deles para copiar partes da Bíblia. Então é por isso que as igrejas, os templos ficavam abertos o dia todo. Porta aberta. Não é para a pessoa ir lá só e fazer uma oração, uma prece, acender uma vela e sair. Não, o templo ficava aberto para a pessoa ter tempo e oportunidade de examinar as Escrituras. Havia no átrio do templo uma sala reservada a um local onde tinha todos os livros da Bíblia. Livros grandes, pesados, uma mesa grande, onde você podia, no seu horário de folga do dia, quando você não estivesse trabalhando, ir ao templo, tomar as Escrituras nas mãos, colocá-la em cima daquela pedra enorme, daquela mesa enorme, e estudar, e ler, e meditar nela, como todo crente tem que fazer todo dia. Mas ele não tinha a Bíblia em casa, então ele tinha que ir ao templo, e o templo ficava aberto para receber os cristãos. Quando se fala em retirar a Bíblia das mãos dos fiéis, é retirar a Bíblia dos templos. A palavra é: vocês não sabem interpretar bem, por isso vocês interpretam tão mal, e exigem tantas coisas que vocês não conhecem. Quando o clero da igreja interpreta a Escritura, interpreta na ação do próprio Espírito de Deus, interpreta porque estudou profundamente para interpretar corretamente. Os leigos não conseguem interpretar. Vamos tirar a Bíblia de vocês, porque está fazendo mal para vocês e para a igreja. E aí as Bíblias, todos os livros da Bíblia foram retirados daí e levados apenas para o clero, apenas para os seminários, que formavam os novos cleros. E Lutero estava lá. E João Hus passou por lá. E João Wycliffe também, 200 anos antes de Lutero. Mas no momento que você tira dos fiéis a palavra de Deus, você tira dos fiéis a luz para o seu caminho. A Escritura, que conforme Paulo escreveu a Timóteo, é inspirada por Deus. E tem na sua utilidade, é útil para o ensino, para a correção, para a orientação na justiça. Você tira essa orientação, você tira esse ensino, você tira essa correção. Você tira essa luz e começa a andar na escuridão, e aí você não consegue mais identificar o que é certo e o que é errado. Qual é o caminho que vai dar certo, qual que é o caminho de Deus, qual que é a vontade de Deus e qual não é, porque você não tem mais a possibilidade de conhecer a vontade de Deus. Então a igreja vai começar a se corromper muito, e a se corromper a passos largos, e a reforma então vai chamar de volta a igreja para a Bíblia. É um dos pontos principais que a reforma defende. Só a Escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus, só ela é infalível, só ela é de verdade o ensino e a instrução de Deus para o ser humano. Só ela é capaz de nos indicar o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que leva à presença de Deus. É nela que está o bom conselho. Não é na infalibilidade do vicário de Cristo. Que ao expressar ex cátedra, fala como se fosse a palavra do próprio Deus. É dado ao Papa uma condição de tratar assuntos teológicos, assuntos doutrinários, assuntos de interpretação da Escritura Sagrada, com respeito ao querer e à instrução de Deus, expressando essa expressão, trazendo essa expressão, ex cátedra. E quando ele fala assim, é a palavra infalível, como se fosse a palavra do próprio Deus. E aí, quando ele diz assim, e traz o seu ensino depois dessa expressão, não importa o que a Bíblia diz, importa o que Deus está dizendo agora, por meio do vicário de Cristo. Essa palavra era recebida como infalível, acima da palavra de Deus. Se contradizer a palavra de Deus, vale a palavra do vicário de Cristo. Me faz lembrar uma igreja em Corinto, a igreja de Corinto, que Paulo escreveu uma carta para corrigir algumas questões doutrinárias, e ele identifica muito bem lá, nas duas cartas, ele dizendo assim: olha, vocês dizem, eu sou de Paulo, eu de Pedro ou Cefas, eu de Apolo, e há um outro grupo que diz, eu sou de Cristo.
Paulo está dizendo daqueles que não aceitavam a autoridade apostólica e nem mesmo a doutrina que os apóstolos traziam, mas diziam assim: Deus fala comigo diretamente, eu não preciso da doutrina dos apóstolos para me guiar, para me instruir, porque Cristo é aquele que me instrui, Ele é aquele que me guia. E esse grupo é o grupo que Paulo fala, esse é o grupo do problema na igreja, da divisão da igreja, da confusão na igreja, porque essa gente acha que por ter determinado dom, ele é melhor do que o outro irmãozinho que não tem aquele dom específico. Por ter determinado cargo na igreja, ele deve ir à mesa da ceia primeiro, ele deve se assentar nos primeiros bancos, ele deve ter a primazia em tudo quanto é benefício que a igreja for produzir. Ele se acha soberbo, porque ele não segue a doutrina bíblica, ele não segue a doutrina dos apóstolos, ele quer ter a sua própria doutrina e diz receber de Deus. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, e a igreja vai então se distanciando da Escritura, porque ele não tem como mais ver se é assim mesmo, e ela vai se corrompendo. A Escritura não é menor do que as tradições da igreja. As tradições da igreja não têm uma palavra final. Quando nós falamos da tradição da igreja, nós dizemos rituais que a igreja possa criar no propósito de abençoar os seus fiéis. A confissão de pecados, as penitências, o sacramento no casamento, são questões que foram envolvendo a igreja e trazendo na igreja aquele sentimento de que ela é a dona, é a posse de todas as bênçãos de Deus, inclusive da salvação, que pertence ao Senhor. E aí você nasce, quer batizar o seu filho, e o batismo cristão que abençoa, que faz com que o seu filho não fique bagunceiro, ou não fique doente, é o batismo que a igreja oferece. Então, se você não quer ver o seu filho bagunceiro, ou não quer ver o seu filho doente, você precisa trazer o seu filho à igreja, e a igreja precisa estender a mão sobre a cabecinha dele, e batizá-lo. E aí dessa criança, se morrer pagã, porque morre diretamente para o inferno, porque não recebeu o batismo da igreja que salva, que conduz aos céus, que dá um direito de terra e de lar celestial. Então a reforma protestante vai dizer, quando a igreja disser e trouxer dos seus rituais, da sua tradição, e contradiz a Escritura, saiba que a igreja não está acima, as tradições da igreja não estão acima da Escritura. Nós temos que ficar com a Escritura. As tradições devem ser rejeitadas todas as vezes que elas contradizerem o ensino bíblico. Depois, a denominação religiosa não tem a palavra final, porque a partir de Constantino, com a coligação do Império Romano junto à igreja, surgiu uma instituição religiosa. Não é só um grupo que é denominado cristão, agora é uma igreja, é uma instituição acolhida pelo Império, com todos os direitos e deveres. E essa instituição religiosa, ela vai trazer os seus princípios, os seus valores. Mas essa instituição religiosa, ela é formada de gente como eu e você. E gente como eu e você são gente que erra, é gente que peca, é gente que falha nas suas decisões. Por mais respeito que eu mereça, e o conselho merece, por mais respeito que um concílio mereça da igreja, porque são homens que estão trabalhando dentro do propósito de Deus, com boas intenções, nós sempre queremos assim, nós sempre pregamos, sempre anunciamos, nós somos passíveis de errar. Não pense você que o pastor só acerta, que o conselho só acerta, que o presbitério só acerta, que o sino só acerta, que a IPB nas suas decisões nacionais só acerta. Nós não cremos isso. Se você crê, você está crendo diferente da gente. Nós somos pessoas. A igreja é formada assim, e pessoas são pecadores, e pessoas são passivos de errar, e um concílio pode errar, e um conselho pode errar, e o jeito da gente identificar quando o pastor erra, quando o conselho erra, quando o concílio erra, é observando as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo cita o zelo dos bereanos. Paulo é o grande apóstolo que planta igrejas, que viaja com entendimento, com sabedoria por tantos lugares. É aquele que fala do Evangelho com tanta firmeza, com tanta convicção.
E ele percebe que a igreja de Bereia, na cidade de Bereia, enquanto ele prega, e ela tem nas mãos a possibilidade de verificar nas Escrituras, ela vai naquela parte da Escritura que foi mencionada, e ela vai verificar se é assim mesmo, como Paulo está dizendo. Nós estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de uma pessoa de grande autoridade, de grande conhecimento, que planta igreja, que ensina, que instrui a verdade do Evangelho, e que louva os irmãozinhos, que no seu desejo de zelo pela pureza do Evangelho, vai às Escrituras e observa se aquilo que ele está falando é verdade mesmo. É assim que Deus disse, é isso que está lá. Porque a Escritura não erra, a Escritura não engana, a Escritura não tem um lapso de memória, a Escritura ela é perfeita, ela é sábia. Nós lemos o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, mas a palavra minha, em algum momento, pode não ser tão fiel assim, pode não instruir tão bem assim. Então, nenhuma denominação religiosa é isenta de erros e pode ser colocada acima da Escritura, por mais que você ame a sua denominação, a sua igreja, a instituição. Mas a igreja católica apostólica romana, que surgiu com um abraço do Império Romano, no tempo de Constantino, é uma igreja que se dizia agora a igreja que não erra, que não falha, que determina, você vai e faz, porque você está fazendo como Deus quer. E não precisa observar a Escritura, e se observar a Escritura, sabe que você interpretou errado, você está enganado, a igreja está certa. Os dogmas da igreja valem mais. Então, a reforma protestante vai chamar a minha atenção e a sua para o retorno às Escrituras. Por melhores que sejam as intenções, por mais sólido que sejam os conhecimentos teológicos, os homens e a igreja formada de gente estão sujeitos a erro. Vamos lá, irmãos, a Escritura é a única regra de fé e prática. Essa é a grande verdade que a reforma resgata. Lutero, Zwinglio, John Knox, vão chamar a atenção da igreja, da cúpula da igreja, para a grande verdade que nós lemos em tantos textos aqui. A Escritura Sagrada, Velho e Novo Testamento, é a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Essa sim é infalível. Essa sim é aquela que nos acompanha, é aquela que nos instrui, é aquela que ilumina o nosso caminho, é aquela que pode nos colocar no lugar de Deus, é aquela que pode dar uma instrução de fé que não nos frustra, que não nos decepciona. Porque tudo que ela fala é verdade, é ela que nós seguimos. A autoridade fundamental nas questões de fé é a palavra de Deus. E aí nós vamos ver que, quando se fala de autoridade, não é a opinião de pessoas, por mais lustres que sejam, ilustres. Nem a história das instituições religiosas, por mais respeitáveis que sejam e por mais honra que mereçam. Nem a voz dos concílios, por mais adequadas que sejam as suas decisões. É essas coisas, mas debaixo da palavra de Deus. Por isso, quando você vai se tornar membro desta igreja, e já se tornou, muitos de vocês, a maioria, vocês responderam uma pergunta que vocês devem se lembrar muito bem. Vocês prometem respeitar as autoridades da igreja instituídas, pastor, presbítero, diácono, respeitar, honrar, desde que esses estejam agindo em conformidade com as Escrituras? Aí todos vocês disseram sim, prometo. Por quê? Porque a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé e prática. Se o pastor começar a falar alguma coisa fora das Escrituras, você tem que chamá-lo na Escritura e dizer: pastor, isso não está certo. A Bíblia não está confirmando aquilo que você tem dito, aquilo que você tem ensinado. Se você perceber alguma autoridade da igreja fazendo alguma coisa que não condiz com a Escritura, você diz: você não pode fazer isso. Porque a Escritura me ensina que dessa forma eu desagrado a Deus. As Escrituras é aquela que me dá autoridade para corrigir, para educar o sujeito na justiça, no propósito firme que Deus tem para todos aqueles que o amam e desejam servi-lo.
unicamente, faltou um N ali, ó. O Espírito Santo falando através das Escrituras, nenhuma voz na igreja de Cristo pode se elevar à voz, à palavra de Deus. Nenhuma voz na minha vida, como cristão, pode falar mais alto para mim do que a voz das Sagradas Escrituras. Nenhum líder, nenhum costume, nenhuma tradição, nenhuma denominação, nenhum concílio, só a Escritura é palavra de Deus. Qual que é a grande verdade que se perdeu no tempo e que promoveu as corrupções que a igreja viveu? Quanto mais nos afastamos da Bíblia, mais nos tornamos passivos à corrupção. Comece a observar a sua própria vida. Quanto menos tempo, quanto menos obediência você dá à palavra de Deus, mais corrupções, mais pecados, mais erros, mais falhas você vai cometendo. A igreja que se corrompeu é uma igreja formada de gente também, que deixou de dar ouvidos à palavra, que parou de conhecer a palavra, que parou de obedecer a palavra de Deus. E aí ela foi tornando a noiva de Cristo em favor de quem ele morreu, para torná-la pura, santa, irrepreensível, sem mácula, nem ruga, numa noiva toda corrompida, toda suja, toda enrugada, porque se distanciou da palavra de Deus. A reforma me chama a dar ouvidos à palavra de Deus, a conhecer mais a palavra de Deus, a buscar mais dessa regra de fé e prática que me ensina a viver como Deus quer. E esse texto que Cristo ensinou no Sermão do Monte, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, quase no seu finalzinho, nos alerta sobre essa grande verdade que a reforma protestante foi resgatar. Vamos ler juntos esse texto de Mateus 7, 24 a 27? Vamos usar a projeção, que é a mesma versão. Vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram um ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem, nenhum de nós, ninguém quer construir para ver desmoronar. Ninguém quer investir tempo, talento, dom, recurso, para depois encontrar em ruína. Eu tenho certeza que você não quer. Ninguém quer perder tempo. Mas a cada momento que você dá qualquer passo, qualquer decisão, qualquer ação ou reação, sem consultar a palavra de Deus para te guiar, para iluminar o seu caminho, você está correndo o risco de construir para ver terminar em ruína. A igreja ia em ruínas, na sua espiritualidade, na sua santidade, no seu andar com o Senhor, no seu testemunho. A igreja ia em ruínas, porque não estava mais fundamentando as suas ações, as suas decisões, as suas construções, as suas edificações na palavra de Deus. Estava se firmando nos seus dogmas, no poder da instituição, na capacidade, na autoridade que o império deu. Servia ao clero, servia ao império, mas não servia ao Senhor.
E o caminhar da igreja era um caminhar assim, de ruína. Na sua história, ela ia de mal a pior. Na sua santidade, ela ia como um trapo de imundície. O alerta que serve no decurso do tempo e da história que Deus traz na vida da igreja, é o alerta que Ele deixa para mim e para você. A cada momento que eu me aproximo da palavra de Deus, eu construo para durar. Vai vir os ventos, as lutas, ninguém está ileso disso não. Sofrimentos, tempestades, inundações. As coisas vão bater com ímpeto contra a nossa vida, contra a nossa edificação, contra a nossa família, contra a nossa profissão, contra nossos sonhos e projetos. Mas nós vamos resistir, porque nós demos ouvidos à palavra de Deus. A igreja vai sofrer, em razão até dos meus erros, dos meus pecados, mas se é o meu coração sincero para buscar o Senhor, para se arrepender, Deus vai me ouvir, Deus vai ter compaixão, e a igreja vai resistir, vai perseverar, vai crescer, vai alcançar outras pessoas, se eu seguir com a minha vida no fundamento que é a palavra de Deus. Se eu me distanciar da Bíblia, e você pode olhar um gráfico, existe um gráfico na internet dos anos de como a igreja foi, onde está a palavra de Deus e onde estava a igreja, e você vai ver a partir de 313, quanto mais a igreja foi andando para lá, para fora da Escritura, mais ela se corrompeu. Mais caos, mais ruína surgiu, mais problemas, mais tristeza, mais vergonha para o Evangelho. Quanto mais ela se aproxima da palavra de Deus, mais luz na vida, mais acertos, mais honra, mais glória, mais crescimento, mais glorificação do nome de Deus a igreja produz. Enfrenta dificuldades como açoites, prisões, arenas, crucificação, e mantém a sua pureza, e mantém a sua força, e mantém o seu crédito, e mantém a sua simpatia, e mantém o seu testemunho. Começa a caminhar no seu próprio entendimento, no seu próprio querer, nas suas próprias vontades, vai perdendo da sua pureza, da sua santidade e da possibilidade de cumprir o seu propósito, de honrar e de glorificar o nome de Deus em tudo. Então a história da reforma chama a minha vida para perto da Escritura. Se eu distancio dela, é ruína que vem. Se eu me aproximo, mesmo diante de dificuldades, vou resistir. E vai resistir meu testemunho, as minhas construções e as edificações que eu tento produzir na minha vida. Não vou ver vazar pelos dedos. Não vou contemplar a ruína daquela situação que eu tanto trabalhei, que eu tanto me empenhei, porque eu edifiquei sobre a rocha. É ouvindo, é obedecendo a palavra fiel do Senhor para mim. Por isso que a preocupação da reforma protestante é lançar um lema que nunca morresse: igreja reformada sempre reformando. Os princípios que nós buscamos, você deve buscar todo dia. Viver fora da palavra de Deus é viver sem luz na vida. Viver recebendo influência de qualquer outras coisas que contradiz a Escritura é caminhar em caminhos escorregadios. É construir para ver desmoronar. É se deparar daqui a pouco com uma ruína que foi inevitável. Então não perca seu tempo. Não deixe de olhar para a Escritura, não deixe de buscar sabedoria, instrução, ensino, correção, porque ela é inspirada por Deus, útil para você e para mim, conforme na palavra mesmo nós verificamos. Mantenha os seus pés no caminho, mantenha no seu coração o guardar da palavra de Deus para não pecar contra o Senhor, porque senão o destino da ruína é certo para você.
Mas se você se fortalecer, construir, edificar, se aproximar cada vez mais dessa palavra bendita e santa, Deus há de produzir coisas boas, Deus há de sustentá-lo diante das lutas, e há de sustentar o seu nome e a sua igreja a partir da sua vida também.